Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícias. Eu já recebo mais uma vez meu amigo jornalista Bruno Freitas, ele que hoje vem falar sobre ônibus, especificamente dois assuntos sobre ônibus aqui no quadro Ponto de Vista. Seja bem-vindo, Bruno. Para a gente começar, nós vamos falar da tarifa do transporte coletivo aqui de Itaúna, que tem uma proposta da tarifa a R$ 4,90 durante a semana e R$ 1,90 aos domingos, com subsídio voltando à Câmara. Mais uma vez o subsídio, Bruno. Gostaria que você contextualizasse o nosso telespectador do que está acontecendo, porque a passagem chegaria a esse valor de R$ 4,90 durante a semana, R$ 1,90 aos domingos. É a primeira proposta do Gustavo Mitre para tentar reduzir o valor da tarifa e trazer de volta o usuário do transporte coletivo. A gente acompanha esse tema, a gente sabe que o ex-prefeito Neider Moreira tentou aprovar esse projeto de subsídio mais de uma vez na Câmara Municipal. Agora, Fábio, eu estou vendo muita resistência do itaunense em manter a ViaSul aqui. Nas redes sociais, as opiniões relativas a esse tema são de que a prefeitura tem de romper o contrato, tem de tirar essa empresa. Mas antes da gente apresentar o cenário aqui, eu queria dizer que certamente a prefeitura já avaliou essa possibilidade. Em um caso de rompimento, a concessionária entraria na justiça contra a prefeitura, como ela já fez, requerendo aquele prejuízo da pandemia. Seria os 18 milhões, isso? Seria outra situação, seria um processo por rompimento de contrato. Ela poderia obter uma liminar ou não na justiça. A prefeitura teria de realizar uma contratação emergencial de uma outra empresa em pelo menos 6 meses. Mas, se o transporte coletivo de Itaúna dá prejuízo e já não é de hoje, qual empresário, qual empresa teria interesse em entrar no lugar da ViaSul? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui no quadro. Dando sequência, nessa nova proposta de subsídio, o governo encaminhou um projeto de lei em regime de urgência aos vereadores, propondo a redução de R$ 7,80, que é o valor que a ViaSul quer reajustar, passar dos R$ 6,50 para R$ 7,80, quer reduzir para R$ 4,90 e R$ 1,90 aos domingos e feriados, com a prefeitura fazendo um repasse mensal de cerca de R$ 850 mil, que é a diferença aferida entre o custo operacional e a receita que a ViaSul tem na tarifa. Vamos colocar na tela aqui, ponto a ponto, para a gente analisar os números, Luciano. Vocês estão vendo aí, na primeira tela, a gente vê aqui uma queda na média de passageiros transportados em Itaúna. Já tivemos um pico aí de cerca de 800 mil. Em 2017, antes da pandemia, eram 520 mil passageiros, e aí inclui todo mundo, incluindo os não pagantes, os idosos, o meio passe estudantil. E já para 2025 já há essa projeção, segundo a prefeitura, de 317 mil usuários. Então, você quase já vê 38% de diminuição de passageiros, né, Bruno? Pois é, você vê, se você comparar com um pico lá de 800 mil para chegar agora a 300 e poucos mil, está caindo muito e gradualmente, né? Na próxima tela, na justificativa do projeto, a gente vê aí o custo que a empresa aponta aí de cerca de R$ 2.130.000 por mês, que é para colocar os ônibus na rua, pagar óleo diesel, folha de funcionários principalmente, e todos os insumos relativos à operação. Só que a receita é de R$ 1.280.000. Então tem uma diferença aí, um prejuízo, um déficit operacional desses quase R$ 850 mil. Então, o que está em jogo? O que os vereadores eles têm que considerar? E aí eu já vou passar para a próxima tela aqui, qual que é a visão que a gente tem a longo prazo. É a continuidade do sistema de transporte coletivo por ônibus em Itaúna. Não é? Porque se continuar caindo o número de passageiros, daqui a pouco a empresa pode simplesmente abandonar ou dizer, não, eu vou operar com 20 ônibus, hoje são 53. Então nós temos já de imediato, já sentindo hoje, nas ruas de Itaúna, no pós-pandemia, né,
os impactos que vão além da mobilidade urbana, né? Que é a dificuldade para estacionar na região central, seja carro, seja moto, seja qualquer veículo. As pessoas brigam para conseguir uma vaga, né? A gente tem mais veículos em circulação nas ruas, mais acidentes de trânsito, mais ocorrências de furto e roubo de veículos, uma vez que tem mais veículos estacionados na rua, mais veículos sendo utilizados, e mais transporte clandestino e informalidade, que é aquela queixa que os taxistas têm, de que tem motorista de aplicativo vindo de fora para rodar aqui em Itaúna. Então, qual a garantia que nós estamos trazendo crime aqui para Itaúna? Seja quadrilhas organizadas em veículos, seja pessoas que se passam por trabalhadores para cometerem qualquer tipo de crime. O cenário a ser analisado pelos vereadores é esse. A gente tem essas opções. Tira a empresa, rompe o contrato, processo na justiça, contrato precário, o sistema realmente não vai ter a qualidade que a gente está habituado e a gente não tem a garantia de que outra empresa vai querer assumir o serviço aqui, porque vocês estão vendo aqui a demanda caindo. Que empresário que vai investir 50 milhões numa empresa de ônibus, se ela dá prejuízo de quase 1 milhão por mês. O outro cenário é a gente não aprovar o subsídio, continuar do jeito que está. Aí a tarifa vai a R$ 7,80, os ônibus vão continuar velhos, vai continuar aqueles mesmos problemas que você, usuário, tem de ônibus atrasado, ônibus quebrando e tudo mais que a gente fala aqui. Agora, uma análise política sua, Bruno. O subsídio passa ou não passa na Câmara? Isso nós vamos descobrir com a reação dos vereadores, porque eles já se reuniram com o prefeito. O prefeito já fez a argumentação com os vereadores. Só que, a exemplo do que ocorreu lá no mandato do Neider, teve vereador que disse que não queria nem saber de conversa com o prefeito. Priorizou o ego dele e, por uma decisão política, não fez o dever de casa dele, que era estudar a planilha de custos, ir nas outras cidades onde a Viasul opera, fazer um comparativo, entender por que Lavras tem uma tarifa de R$ 5,00, que é uma cidade até um pouco maior que Itaúna, com a mesma empresa de ônibus. Isso não foi feito. Eu acho que é muito confortável para um vereador fazer vídeo na rede social, se posicionar defendendo o seu mandato, se o prejudicado é você, usuário, que está pagando R$ 6,50. Então, os vereadores têm a responsabilidade de analisar e de tomar a melhor decisão, a decisão mais assertiva. Eu já falei aqui, hoje no Brasil não existe transporte público sem subsídio. Aquele modelo antigo lá, que começou lá em 1960, com a industrialização do Brasil, né, com a indústria automotiva que o JK trouxe, aí os donos de empresas de ônibus tinham jardineira, aí se juntaram, criaram as empresas de ônibus, desbravando, né, criando as linhas, que eram só remunerados pela tarifa do passageiro, não existe mais. Hoje todo mundo tem carro, hoje tem carro de aplicativo. Então, se a gente quer um sistema de transporte público que seja sustentável, ele necessita ser subsidiado, como já acontece na Europa, nos Estados Unidos, nas nações que entendem essa necessidade. O que os vereadores têm que fazer aqui é o trabalho deles, com responsabilidade para a população, porque andar de Corolla é fácil, enquanto o povo, a população, está pagando R$ 6,50 e penando no ponto de ônibus. E agora, fazendo um comparativo, enquanto Itaúna tem ônibus sucateados com mais de 15 anos, na Grande BH, cidades em que o grupo Viasul opera estão recebendo novas frotas de ônibus, Bruno. Por quê? O Grupo Saritur é um dos mais beneficiados pela renovação de frota na Grande Belo Horizonte. O que está acontecendo? Um sistema completamente precário, ônibus caindo aos pedaços, a Saritur rodando com ônibus de 20 anos, em linhas, por exemplo, Nova Lima, Belo Horizonte, linha de Lagoa Santa ao terminal São Gabriel, linha no bairro Durval de Barros, em Contagem. Uma situação calamitosa. Então, o governador, o que ele decidiu? Eu vou pegar esse dinheiro da tragédia de Brumadinho, essa compensação financeira da Vale, e ele, em um acordo que foi feito entre os entes do Estado, em vez de passar um subsídio, como está sendo proposto aqui em Itaúna, como é feito em Belo Horizonte, o governo de Minas direcionou 382 milhões de reais para
aquisição de 600 novos ônibus metropolitanos. As empresas de ônibus complementarão a renovação comprando outros 250 veículos do próprio bolso. Todas as empresas de transporte metropolitano estão recebendo um ônibus novo. Tem empresa que não renovava a frota há 10, 15 anos. Tem empresa que está aproveitando esses recursos e está comprando um monte de ônibus novo, até além da conta, já antecipando as futuras renovações. Não deixa de ser uma forma de subsídio. Isso mostra que Itaúna, ao optar por subsídio, naturalmente vem a obrigação, a contrapartida da renovação de frota. Aqui está um exemplo. E além dessa renovação do transporte metropolitano, queria que o Luciano colocasse as fotos dos veículos e também a informação na tela. O Grupo Saritu também renovou a frota de sistemas municipais na Grande BH. Lá em Lagoa Santa e lá em Vespasiano, já trocou uma boa parte dos ônibus por veículos novos, inclusive ostentando a identidade visual. Então, aqui na situação de Itaúna, que a gente tem 53 veículos sucateados, a maioria dos veículos com mais de 12 anos de uso, não é? A gente precisa de uma renovação aqui de pelo menos 10 veículos novos. Não sou a favor da Prefeitura adquirir os ônibus. Como a gente não tem renovação aqui desde 2019, nós temos 6 anos de intervalo, é uma obrigação da empresa fazer o investimento para vir a contrapartida. Porque se a empresa deixou de renovar nesse período todo, ela pode alegar que ela teve prejuízo operacional, mas ela tem que manter uma constância, ela tem que manter a capacidade de investimento. Chegar agora e simplesmente dizer que a Prefeitura tem que comprar ônibus, não. Eu discordo disso. Agora, o subsídio para a tarifa é necessário. Porque se a gente não reduzir o valor da tarifa, que hoje é caro, não só Itaúna, que a gente chegou a esse cúmulo do absurdo de ter a tarifa mais cara do Estado, uma das frotas mais velhas, né? Se a gente não reduzir o valor da tarifa para o usuário, o número aqui de pessoas que usam ônibus vai cair cada vez mais. Daqui a pouco a gente corre o risco de não ter empresa nenhuma ou de ter meia dúzia de ônibus que não vai atender ninguém. E aí cria-se todo um problema imenso para a cidade, com todas as consequências que eu já apontei aqui. Portanto, é hora de deixar a politicagem de lado, é hora de deixar o ego de lado e é hora dos vereadores assumirem a sua responsabilidade com o itaunense, com o pagador de impostos e principalmente com o usuário do transporte coletivo. Como eu disse aqui, quem tem carro é fácil demais, principalmente quem tem Corolla, que não é um carro barato no Brasil. Mas andar de ônibus e se colocar no lugar do itaunense, do trabalhador que sai lá do Cidade Nova, do Recanto das Peixotas, lá de Brejo Alegre para vir trabalhar aqui cedo e ter dificuldade do transporte coletivo, acho que falta empatia e a gente se colocar no lugar do povo. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia. Te espero na quinta. Estamos à disposição de vocês aí. Vejo vocês novamente na quinta, se Deus quiser. Nós vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar da saúde intestinal. Eu volto já.